Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa terceira aula. Meu nome é Mariana e estou ministrando para vocês a disciplina de Morfologia e Taxonomia de Criptógamas. Novamente, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrem-se, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Lembrando, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila e demais materiais complementares que serão postados a cada semana. Nessa terceira aula, estudaremos a unidade 3, segundo o plano de ensino, as pteridófitas e suas particularidades quanto à evolução das plantas vasculares, suas características, reprodução e ciclo reprodutivo, os seus filos aceitos atualmente, ecologia e potencial de algumas espécies importantes economicamente. Nesta aula, vocês também deverão utilizar a apostila que disponibilizei e o livro do Raven, o Biologia Vegetal, como material base, além de outras apostilas e artigos que estarão postados na sala virtual. As criptógamas vasculares são assim chamadas por possuírem tecidos vasculares que permitem a condução de água, sais minerais e outras substâncias através do vegetal. As características que permitem sua diferenciação das briófitas podem ser assim resumidas na presença de tecidos vasculares, lignificação de parte das células, ou seja, a formação da parede celular, histórico de vida diplobionte com alternância de gerações, heteromórfica, onde o esporófito depende apenas na fase inicial de seu desenvolvimento e é dominante, e o gametófito, embora diminuto, é independente. Há um grande número de estômatos em todas as partes fotossintetizantes do vegetal. As criptógamas vasculares, assim como as briófitas, possuem ainda, em comum com as algas verdes, o tipo de pigmentos, clorofila A e B, carotenoides, luteínas e beta-caroteno, o amido como a substância de reserva e a parede celulósica e a presença de flagelos, no caso das criptógamas terrestres, apenas no gameta masculino. As criptógamas vasculares mantêm ainda a reprodução oogâmica, cutícula, gametângio e esporângio envolvidos por camadas de células vegetativas e histórico de vida diplobionte. Adaptações já encontradas nas briófitas. São eucariontes, pluricelulares e fotossintetizantes, pertencendo, portanto, ao reino Plantae. Sendo assim, as pteridófitas formam o primeiro grupo de vegetais que apresentou um sistema de vasos condutores de nutrientes ao longo da evolução. Essa adaptação possibilitou que a água fosse distribuída de forma mais rápida pelo corpo dos vegetais e juntamente com toda a estrutura de vasos condutores e células com capacidade de armazenarem substâncias que conferem maior resistência. O surgimento de plantas de porte mais elevados que as briófitas foram possíveis. Esse conjunto de caracteres para o novo grupo de espécies vegetais possibilitou que as mesmas ocupassem uma gama maior de ambientes terrestres quando comparadas
com as briófitas. As pteridófitas são constituídas basicamente por um rizoma de onde surgem raízes adventícias, báculo e os folíolos possuem os soros, que são estruturas reprodutivas. Por essas características, as criptógamas vasculares foram englobadas por muitos autores dentro de uma única divisão, denominada pteridófita. Entretanto, as pteridófitas são bastante diversas entre si, tanto em relação aos tecidos condutores e ao grau de lignificação, como também no que se refere à morfologia e reprodução, fator que levaram autores a incluí-las em 4 divisões diferentes: Psilófita, que inclui 2 gêneros, o Psiloton e o Thymipteris; Licófita, que inclui os licopódios e selaginelas; Stenófita, que engloba todas as espécies de cavalinhas; e Pteridófita, onde incluem as samambaias e avencas. São plantas utilizadas na ornamentação, mas também muito comuns em diversos biomas do país, estando presentes em áreas muito úmidas, geralmente associadas a matas densas próximas a cursos d'água e nascentes. Elas possuem folhas, raízes e caules. Não possuem flores, sementes e nem frutos. As folhas são chamadas, na verdade, de fronde e, em geral, divididas em vários folíolos. O caule da maioria é do tipo rizoma, subterrâneo e com desenvolvimento horizontal. Porém, em algumas pteridófitas, como os xaxins, o caule é aéreo. A maioria das espécies desse grupo é terrestre, porém vivem em locais preferencialmente muito úmidos e sombreados, como as briófitas. O grupo das pteridófitas compreende plantas que, diferentemente das briófitas, possuem vasos condutores de seiva, sendo por isso consideradas traqueófitas. As pteridófitas caracterizam-se por não formarem sementes e por apresentarem nos esporófitos 2 tipos de tecido condutor bem diferenciado. O xilema, do grego xylon, que significa madeira, que transporta a água e sais minerais das raízes até as folhas, representada pela letra A na figura ao lado. E o floema, do grego phlos, que significa casca, que transporta uma solução de açúcares e outros compostos orgânicos produzidos nas folhas para as demais partes da planta, representado pela letra B na figura. A solução de água e sais transportada pelo xilema constitui a seiva mineral, ou seiva xilemática. Já a solução de substâncias orgânicas transportada pelo floema constitui a seiva orgânica, ou seiva floemática. Sobre o xilema e o floema, vocês devem estudar mais a respeito em uma disciplina relacionada à anatomia vegetal. As raízes são estruturas em geral subterrâneas, cuja função é fixar a planta ao solo e absorver água e sais minerais. Muitas pteridófitas têm raízes aéreas que crescem fora do solo. O caule é uma estrutura que cresce geralmente em sentido oposto ao das raízes, mas muitas samambaias têm caules que crescem paralelos à superfície do solo ou logo abaixo dela. O caule sustenta as folhas em posição adequada para que elas recebam luz,
fonte de energia para a seiva orgânica das folhas até as raízes. As folhas são estruturas geralmente laminares e com células ricas em cloroplastos. Essas características são adaptações à sua principal função, que é realizar a fotossíntese. As células que constituem o corpo das plantas vasculares são bem diferenciadas entre si. As células que constituem o corpo das plantas vasculares são bem diferenciadas entre si. Células semelhantes reúnem-se formando tecidos especializados na realização de funções específicas. Os tecidos organizam-se em 3 sistemas principais: dérmico, vascular e fundamental. O sistema dérmico forma a camada mais externa do corpo das plantas vasculares, recobrindo as raízes, o caule e as folhas. Sua função é proteger os tecidos internos. O sistema vascular compõe-se dos tecidos condutores, xilema e floema, e sua função é distribuir substâncias pelo corpo da planta. O sistema fundamental é formado pelos tecidos que ocupam os espaços internos da planta e que são chamados genericamente de parênquimas. Estes desempenham funções diversas, de acordo com o local em que se localizam e o tipo de planta em que ocorrem. Por exemplo, o tecido que preenche o interior das folhas é chamado de parênquima clorofiliano, por apresentar células ricas em cloroplastos, especializadas na realização da fotossíntese. Muitas raízes e caules têm um tecido fundamental denominado parênquima amilífero, cujas células são ricas em amiloplastos, organelas especializadas no armazenamento de amido. Plantas aquáticas flutuantes apresentam um tecido fundamental especializado na flutuação, o parênquima aerífero, com grandes espaços intercelulares cheios de ar. Nesta figura, temos a representação esquemática de um esporófito jovem de Pteridófita, com cortes transversais na folha, no caule e na raiz, para mostrar a organização dos tecidos nessas partes. O sistema dérmico, que forma a camada mais externa do corpo das plantas. O sistema vascular compõe-se dos tecidos condutores xilema e floema. E o sistema fundamental é formado pelos tecidos que ocupam os espaços internos da planta e que são chamados de parênquima. As folhas são classificadas em 2 tipos, segundo o padrão de vascularização que apresentam. Folhas onde os feixes vasculares que se dirigem à nervura foliar não deixam lacuna no cilíndrico vascular são denominadas micrófilas, sendo normalmente menores e apresentando nervuras não ramificadas. As folhas onde os feixes vasculares que se dirigem à nervura foliar deixam uma lacuna preenchida por parênquima são denominadas macrófilas, podendo apresentar tamanho bem maior com nervuras ramificadas. Como vimos, na reprodução das briófitas podemos observar basicamente 3 fases de reprodução. Uma onde os esporos caem na água e germinam, originando uma pequena planta N que se chama gametófita. E este possui 2 órgãos produtores de gametas masculinos, o anterídeo, e femininos conhecidos como arquegônio, que possibilitarão a fecundação dos gametas dos mesmos, originando, em um terceiro momento, o esporófito 2N, que produzirá esporos e repetindo o ciclo.
Na reprodução das pteridófitas ocorre o mesmo processo, porém, após formar o esporófito, há fases e estruturas que são formadas. Da mesma maneira que as briófitas, as pteridófitas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada. Para descrever a reprodução das pteridófitas, vamos tomar como exemplo uma samambaia comumente cultivada. Note então que após a formação do esporófito, há a formação do rizoma, que é o caule subterrâneo de desenvolvimento horizontal, juntamente com as folhas, chamadas de fronde, que é uma estrutura fotossintética repleta de soros. Os soros possuem diversos esporângios, estruturas que produzem milhares de esporos. Sendo assim, a samambaia é uma planta assexuada produtora de esporos. Por isso, ela representa a fase chamada esporófito. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas das samambaias, formam-se pontinhos escuros chamados de soros. O surgimento dos soros indica que as samambaias estão em época de reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem. Então, os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um prótalo, aquela plantinha em forma de coração mostrada no esquema. O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas. Por isso, ele representa a fase chamada de gametófito. O prótalo das samambaias contém estruturas onde se formam anterozoides e oosferas. No interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio líquido e nade em direção à oosfera, fecundando-a. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma o embrião. O embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia, isto é, um novo esporófito. Quando adulta, as samambaias formam soros, iniciando um novo ciclo de reprodução. Como você pode perceber, tanto as briófitas como as pteridófitas dependem de água para a fecundação. Mas nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura e os esporófitos a fase passageira. Nas pteridófitas ocorre o contrário. O gametófito é passageiro, morre após a produção de gametas e a ocorrência de fecundação. E o esporófito é duradouro, pois se mantém vivo após a produção de esporos. Com isso, é possível observar claramente as simplesiomorfias, que são características primitivas compartilhadas por táxons que possuem um ancestral comum, ocorrendo entre as briófitas e pteridófitas, compartilhando um mesmo ancestral, um grupo mais novo, evolutivamente falando. E podemos também observar as apomorfias, que são características mais novas, recentes no tempo evolutivo, das pteridófitas em relação... Eu vou voltar essa parte. E podemos também observar as apomorfias, que são características mais novas, recentes no tempo evolutivo, das pteridófitas em relação às briófitas, como, por exemplo, o sistema de caule subterrâneo, a formação das frondes repletas de soros e um importante sistema de vascularização, o que permitiu a ocupação de vários ambientes terrestres. Dentre as divisões das pteridófitas, temos as principais que fazem parte da classificação atual. Os filos Pterófita, Licófita, Esfenófita e Psilófita. No filo Pterófita temos as filicíneas, que são as samambaias e avencas. O filo Licófita inclui as
licopodíneas compostas pelos licopódios e selaginelas. Já a esfenófita incluem as equisetíneas ou cavalinhas e o filo Psilófita incluem as psifiloctíneas, que constituem 2 gêneros. O filo Pterófita, em que pteros do grego significa pena e phyton, também do grego, significa planta, são as mais abundantes entre as pteridófitas, representadas pelos xaxins e samambaias. Possuem mais de 11.000 espécies e grande diversidade de formas, hábitos, estruturas morfológicas e cores. Podem ser herbáceas até arbustivas e arborescentes, entre 1 ou 30 metros ou mais de altura. Possuem diversos sistemas radiculares, caule do tipo rizoma e várias formas. Porém, não têm crescimentos secundários dos seus tecidos. As folhas podem ser simples ou compostas, com grande variação morfológica. O esporófito trata-se de um cormo diferenciado em raiz, caule ou rizoma e folhas. Possuem báculos, que são folhas jovens que são semelhantes a bastões altos de extremidade encurvada. Apresentam os soros, que são um conjunto de esporângios, que variam muito quanto às suas cores, formas e tamanho, presente em folhas ou ainda modificadas que são utilizadas na taxonomia entre as famílias. A maioria é homosporada, ou seja, produz apenas um tipo de esporo, podendo ser bissexuado ou monossexuado. A divisão pterófita representa ainda as espécies de pteridófitas aquáticas. Os esporângios são pedicelados e cada um contém uma camada especial de células com paredes desigualmente espessadas chamadas de ânulo. Quando o esporângio seca, a contração do ânulo causa o rompimento da cápsula e liberação dos esporos, como podemos observar nas figuras abaixo. Em muitos gêneros, os soros jovens são cobertos por apêndices especializados das folhas chamados de indúsios, e quando secam, ocorre a liberação dos esporos. As folhas das espécies do filo Pterófita são macrófilas. As folhas das espécies do filo Pterófita são macrófilas na maioria dos grupos, ou seja, existe uma lacuna no cilindro vascular no ponto em que os feixes vasculares dirigem-se à folha. O maior grau de vascularização permite que as folhas nessa divisão atinjam um tamanho maior que nas demais criptógamas vasculares. As folhas podem ser simples ou ter uma lâmina dividida, ficando os elementos resultantes da divisão, ou seja, os folíolos, ligados entre si pela nervura central da folha, chamados também de raquis. Estas folhas são denominadas compostas ou pinnadas. Caso as divisões apresentadas cheguem até a raquis, a folha é denominada pinnatissecta, enquanto que, se as divisões foram incompletas, a folha é denominada pinnatífida. E as folhas que são repetidamente subdivididas recebem a denominação de bipinnadas, quando terminam em 2 folíolos, e tripinnadas, quando terminam em 3 folíolos, e assim por diante, podendo ser classificadas, por exemplo, em bipinnatífidas e bipinatissectas, em função do tipo de divisão apresentado. O padrão de inervação das folhas apresenta grande importância taxonômica. Além disso, na maioria dos grupos, as folhas têm um arranjo peculiar da gema apical. A face inferior da folha cresce mais que o superior, onde temos a venação circinada, resultando em seu enrolamento, formando uma estrutura característica denominada báculo. O caule normalmente é subterrâneo
embora existam caules aéreos em alguns grupos. Os esporângios encontram-se reunidos em soros, esporocarpos, espigas ou sinângios. Nos dois primeiros casos, os esporângios encontram-se livres, protegidos ou não por uma camada de tecido protetor, o indúsio, enquanto que tanto nas espigas como nos sinângios, os esporângios estão fundidos dentro do tecido foliar. As pterófitas são homosporadas, ou seja, unissexuais, ou heterosporadas em alguns grupos e possuem gametófito clorofilado. Possuem esporângios reunidos em soros, espigas, sinângios ou esporocarpos. As espigas são formadas por ramos modificados fundidos entre si. As pterófitas são classificadas ainda quanto à origem e ao tipo de desenvolvimento do esporângio. Esporângios leptoesporangiados têm origem a partir de uma única célula superficial, a partir da qual surgem tanto o tecido esporígeno quanto o envoltório de células vegetativas, normalmente com uma única camada de células. Esporângios eusporangiados têm origem a partir de várias células superficiais surgindo, a partir de sua divisão, duas camadas superficiais, das quais a superior dará origem a um envoltório com muitas camadas e a interna ao tecido esporígeno. Soros podem ocorrer na margem, sendo chamados soros marginais, ou na face inferior dos folíolos, podendo ser envolvido pelo indúsio. Soros podem ocorrer na margem sendo chamados soros marginais, ou na face inferior dos folíolos, podendo ser envolvidos pelo indúsio ou não. A forma do indúsio é variável e chamado falso indúsio, quando o resultado do dobramento da margem especialmente modificada da folha. Além disso, a abertura do indúsio pode ser gradual ou completa. O indúsio pode ser persistente ou descido, neste caso, sendo totalmente perdido após a maturação dos esporos. O filo Lycophyta possui cerca de 10 a 15 gêneros e aproximadamente 1.200 espécies. São herbáceas e apresentam raiz, caule e folhas do tipo micrófila. O caule aéreo pode ser ramificado ou não e coberto por folhas micrófilas. Apresentam esporângios, que são produtores de esporos, reunidos em estróbilos, que são formados pelas micrófilas modificadas. São homosporados ou heterosporados e possuem gametófito cilíndrico clorofilado. No ápice dos ramos férteis encontram-se os estróbilos, estruturas especiais onde os esporângios encontram-se reunidos, situados na axila de folhas modificadas com função de proteção. Nos esporângios, a partir da meiose, diferenciam-se esporos haploides que originam os gametófitos. As licófitas, antes conhecidas como licopodófitas, podem ser homosporadas, no caso de licopódio, assim como as briófitas ou as psilófitas. Entretanto, alguns gêneros podem apresentar esporângios diferenciados, originando dois tipos de esporos. Acompanhem a figura abaixo. Megaesporângios, onde são originados por meio de meiose 4 esporos de tamanho maior, denominados megásporos, que se desenvolverão em gametófitos femininos, e microsporângios, onde são originados também por meiose grande número de esporos de tamanho menor, denominados micrósporos, que dão origem a gametófitos masculinos. Plantas que possuem esse tipo de diferenciação de esporos e esporângios são denominadas heterosporadas, como, por exemplo, o gênero Selaginella.
Os gametófitos haploides são maciços e sempre dioicos nas espécies heterosporadas, originando arquegônios ou anterídeos que produzem anterozoides biflagelados. A divisão apresenta apenas 5 gêneros atuais, dentre eles Licopódio, Selaginella e Izoetes, amplamente distribuídos em regiões tropicais e temperadas. O filo Sphenophyta é representado atualmente pelo gênero Equisetum, com 15 espécies. Seu hábito é verticilado. As diminutas folhas distribuem-se verticiladamente na região do nó. Os entrenós são estriados e apresentam sílica nas células epidérmicas. Os caules surgem de sistemas subterrâneos que permanecem vivos durante as estações desfavoráveis, quando a parte aérea morre. São conhecidas como cavalinhas e possuem apenas uma família, Equicetácea. A atividade fotossintetizante das folhas é desprezível. A maior parte da fotossíntese é efetuada pelo caule estriado. As folhas são pequenas, em forma de escamas, microfilos, verticiladas nos nós. Os ramos, quando presentes, surgem lateralmente nos nós, alternando com as folhas. As raízes adventícias nascem de rizomas subterrâneos profundos. Os apêndices que transportam os esporângios são conhecidos como esporangióforos e não esporófilos, uma vez que não são estruturas foliares. Os equisétums são homosporados. Os esporângios estão reunidos em grupos de 5 a 10 ao longo das margens dos esporangióforos, reunidos em estróbilos localizados em ramos estrobilíferos aclorofilados ou nas extremidades de ramos vegetativos. Quando os esporos estão maduros, os esporângios contraem-se e rompem-se ao longo de sua superfície interna, liberando os esporos. As paredes desses esporos possuem elatérios, faixas espessadas que se espiralam quando úmidas e desenrolam quando secas, auxiliando na dispersão de esporos. Resumidamente, o filo Stenófita possui raízes adventícias e caule do tipo rizoma subterrâneo e podem ter também caule aéreo dividido entre nós e folhas que são em forma de bainha. São homosporadas e os esporângios ficam reunidos em cavidades chamadas esporangióforos, e essas cavidades se localizam nos estróbilos, a parte reprodutiva dessas plantas. O nome do filo das psilófitas derivam do grego psilos, que significa nu, e phyton, que significa planta. São as mais simples e primitivas dentre as pteridófitas. Não possuem raízes nem folhas, possuem um caule aéreo, verde e fotossintetizantes. Apresentam os esporângios reunidos em grupos de 2 ou 3. Inclui 2 gêneros atuais, Psiloton e Thymipteris, que possuem esporófito, em que a porção aérea é ramificada com apêndices pequenos em forma de escama em Psiloton ou em forma de folhas no outro gênero. As psilófitas possuem esporófito de tamanho relativamente pequeno quando comparadas às demais pteridófitas, com caule cilíndrico, fotossintetizantes, cilindro vascular tipo protostele, pouco lignificado e sem folhas ou raízes, apresentando apenas escamas ou rizóides. Os esporângios terminais estão situados em ramos laterais muito curtos, reunidos em grupos de 3, formando sinângios, como representado na figura ao lado. A partir da meiose ocorrida nos esporângios, surgem esporos cujo desenvolvimento origina os gametófitos.
O gametófito monóico é efêmero e diminuto, tendo formato cilíndrico, é saprófita e independente do esporófito, apesar de ser totalmente aclorofilado. Encontra-se sempre em associações com as micorrizas. Os anterozoides de psiloto necessitam de água para nadar até a oosfera. O esporófito originado sexualmente fica inicialmente preso ao gametófito, absorvendo seus nutrientes, mas depois solta-se do pé, que permanece no gametófito. A porção subterrânea é ramificada, formando um sistema de rizomas com muitos rizóides. As pteridófitas possuem hábito herbáceo, escandente ou subarborescente, são terrícolas, aquáticas, flutuantes ou fixas em substratos, lactiníferas ou não. Ocorrem também presas às cascas das árvores, sendo denominadas corticícolas. Funcionam também como indicadores ecológicos. A importância ecológica desse grupo é incalculável, porém pouco valorizada. Essas plantas desempenham um importante papel na manutenção da umidade no interior das florestas, absorvendo a água pelas raízes densas e distribuindo-as gradualmente ao solo e ao ar. Isto favorece o desenvolvimento da microfauna e microflora do substrato, extremamente necessárias ao equilíbrio ecológico do ambiente. Algumas samambaias, principalmente arbóreas, são um bom exemplo de interação com outros organismos, uma vez que, sobre seus caules, podem ser encontradas várias espécies de outras plantas, como por exemplo briófitas ou outras espécies de pteridófitas ou orquidáceas, além de numerosos e pequenos animais, como formigas e fungos macro e microscópicos. Algumas espécies também podem ser indicadoras do tipo de solo e de ambientes perturbados, indicando o nível de conservação destes. Assim, muitas espécies podem ser importantes em estudos de monitoramento ambiental. Sendo assim, são plantas sensíveis às mínimas variações de condições climáticas e constituem-se em importante banco de dados das características pretéritas e atuais de uma dada região. Ainda apresentam importância ecológica, pois são base da cadeia alimentar. Porém, algumas espécies como Salvinia molesta e Pteridium aquilíneo são plantas invasoras e podem infestar enormes áreas de lagos e rios no caso da primeira e terrenos queimados no caso da segunda. E sua presença no ambiente pode funcionar até como bioindicador de problemas ambientais. A antiguidade geológica dessas plantas, a existência de numerosos grupos desaparecidos, outros em via de extinção e algumas em pleno apogeu, oferecem informações que ajudam a explicar uma série de problemas em fitogeografia, não somente sobre a distribuição atual das plantas, como também sobre a história e modalidade deste processo, centro de origem e dispersão, centros secundários de diversificação, rotas migratórias, grandes unidades florísticas e suas conexões com o passado. As pteridófitas são cosmopolitas, ocorrendo em uma grande diversidade de hábitats, desde o nível do mar até quase o limite da vegetação altimontana nas regiões tropicais, englobando situações subdesérticas como nas caatingas, ambientes salobros nos manguezais, florestas pluviais tropicais na planície amazônica ou pluviais de encosta, como por exemplo as serras de Baturité, da Mantiqueira e do Mar, ou ainda nos Andes, como exemplos para a América do Sul. O mesmo se repete no resto do mundo, onde as pteridófitas são encontradas nas latitudes correspondentes às regiões subtropicais e temperadas, até próximo aos círculos polares. Contudo, a maioria das espécies de pteridófitas ocorre em solos que retêm maior quantidade de água, mantendo seu rizoma e raízes na camada superficial do substrato,
onde há maior umidade em relação às partes mais profundas. Nos últimos encontros internacionais de pteridólogos, muita ênfase tem sido dada ao aspecto da conservação deste grupo. Eles sempre comentam a necessidade de conhecimento das floras das pteridófitas regionais e determinação dos grupos ameaçados para examinar o status de conservação dessas plantas e a união dos profissionais que trabalham com este grupo. A informação sobre conservação das espécies de pteridófitas é escassa no Brasil, e o rápido processo de destruição de hábitats especiais permite estimar que um grande grupo de espécies pode estar ameaçado ou em risco. Alguns autores realizam uma compilação dos principais trabalhos relacionados à conservação de pteridófitas no Brasil, separando-os por regiões e ressaltaram a falta de estudos deste tipo em todo o país e coloca a região Nordeste como uma das mais necessitadas neste aspecto de abordagem. As pteridófitas são normalmente usadas como plantas ornamentais. Neste aspecto, as samambaias e avencas são muito cultivadas pela sua beleza e a forma de suas folhas. O emaranhado das raízes dos fetos arborescentes são muito utilizados por poderem servir como substrato para o cultivo de orquídeas. Uma outra importância refere-se ao uso do carvão mineral a partir dessas plantas. Durante o Carbonífero, as pteridófitas dominavam grandes áreas, com espécies que chegavam a 30 ou 40 metros de altura. Estas, sob condições especiais, transformaram-se em carvão mineral, também chamado de carvão de pedra, utilizado atualmente como combustível. O tronco do samambaiaçu era utilizado para fazer o xaxim. Sobre o xaxim, ele é visto como um vaso orgânico. É um entrelaçado de raízes adventícias que saem do caule de certas samambaias que retêm umidade. E devido à exploração intensa, vem sendo ameaçado de extinção. Atualmente foram substituídas pelos vasos de fibras de coco. Algumas pteridófitas são usadas como vermífugos, onde é extraído do rizoma da espécie Apidium, o vermífugo, e utilizado no combate à teníase. Outras espécies foram muito utilizadas para polir potes e panelas na época colonial e de expansão de fronteiras. Tradicionalmente ainda são usadas na culinária oriental. Alguns brotos de samambaia têm ação comprovadamente cancerígena. As avencas também podem ser comestíveis e algumas espécies podem ser medicinais, sendo produzidas xaropes. O capilé, uma bebida portuguesa, é feita a partir de xarope de avenca, a que se adiciona água, gelo e casca de limão. Por sua vez, para se obter o xarope, faz-se uma infusão de folhas de avenca picadas em água, adiciona-se açúcar e leva-se ao lume até atingir o ponto desejado. Finalmente, aromatiza-se com a água de flor de laranjeira. O objetivo da infusão é extrair da planta as moléculas das substâncias que lhe conferem aroma e propriedades terapêuticas. As folhas são picadas para destruir a sua estrutura celular e tornar mais fácil e eficiente a penetração da água e a extração. O açúcar conserva o extrato, impedindo o desenvolvimento de micro-organismos. Com isto, deixarei para vocês algumas curiosidades sobre as pteridófitas, em forma de artigos e uma série de vídeos, para que vocês entendam a real importância de preservação deste grupo. E com isso, encerramos a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos hoje, e que busquem conhecimento além do que foi falado nesta aula. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Até a próxima aula!